Muito bem, estamos gravando. Desça se tu quiser já compartilhar, Tá, beleza. fica à vontade. Vamos ver se eu ainda sei fazer isso. É, né, a gente perde. Agora eu fui olhar também, é que é o botão da gravação mesmo, a gente esquece. Ai, tela cheia. Foi, né? Uhum, Me avisem se tá ok aí. tá ok. Beleza. Então tá, podemos começar. Podemos? Primeiro, só agradecer, né, a presença de vocês e das colaborações depois. Dizer que ainda não está totalmente finalizada. Assim, questões de ajustes de design ainda faltam fazer, algumas referências. Eu estava falando para a prof que eu ainda não consegui ensaiar direito, mas acho que vai ser bem bom ver as contribuições de vocês, e aí tem essa semaninha para ajustar. Qualquer coisa me avisem que eu não vejo mais ninguém, tá? Então, pessoal, eu me chamo Andressa e eu gostaria de apresentar hoje para vocês a minha dissertação de mestrado, intitulada Caminhada em Água Rasa, em diferentes profundidades de imersão, por idosos com e sem doença de Parkinson. Esse estudo ele foi feito em parceria da UFSPA com a URGS, sendo orientada pela doutora Fernanda Secchetti e coorientada pela doutora Flávia Martinez. A data está aí porque vai ser o dia 18. Então, inicialmente, vou falar um pouquinho para vocês sobre a doença de Parkinson. Então, ela é uma doença neurodegenerativa, né? Nós sabemos que ela é crônica e degenerativa e que ela afeta neurônios dopaminérgicos da substância negra do mesencéfalo. Claro que ela acaba afetando outras vias também, outros neurotransmissores, como a acetilcolina. E essas vias, elas são essenciais para o controle motor. E por isso, uma vez que elas são afetadas, nós podemos dizer que a doença de Parkinson é um transtorno do movimento. E claro, também aborda outros sintomas não motores, né, associados. Mas hoje nós vamos nos deter aos sintomas motores da doença. Os principais sintomas motores dessa doença é a famosa tríade, né? A rigidez muscular, o tremor em repouso e a bradicinesia. Sendo que pode haver uma predominância de rigidez muscular ou uma predominância de tremor em repouso, de acordo com o sujeito. Nós temos a bradicinesia, ou a lentidão de movimento, sempre presente nesses sujeitos. Além disso, podem se manifestar outros déficits, né, como instabilidade postural, déficit de equilíbrio e, por consequência, alterações de marcha. Nessa apresentação, a gente vai abordar mais essas alterações na marcha desses sujeitos. Aí, peraí, foi. Como os distúrbios da marcha, a gente tem as questões de mais incapacitantes da doença, né? Então, uma vez que aumenta o risco de queda, diminui a autonomia dessa população e diminui sua funcionalidade. Ou seja, quanto mais alterada a marcha, menor a qualidade de vida desses sujeitos, já que ela representa um dos aspectos mais incapacitantes da doença. Quando nós falamos, né, sobre marcha na doença de Parkinson, já é bem descrito na literatura suas alterações quando avaliada em solo, né? Os estudos de marcha em solo mostram que há alterações espaço-temporais e angulares nessa população. O que seriam essas alterações espaço-temporais? Seriam reduções da velocidade dessa marcha, reduções dos comprimentos desse passo, aumento da fase de suporte duplo, ou seja, o toque dos pés no chão, aumento da frequência de passada. Essas são algumas das variáveis espaço-temporais que estão alteradas nessa população e já são descritas na literatura. E outras alterações também são comuns nessa população, que são as alterações angulares, que são a diminuição da amplitude do movimento, muito em decorrência da bradicinesia que eu citei anteriormente, ou seja, pobreza de movimento. Nós também podemos observar alterações de ritmo, como o freezing, que é o congelamento, a festinação, que são características comuns de aparecer nessa doença. Como eu disse, então, nós já temos estudos avaliando a marcha da doença de Parkinson em solo, e é de suma importância avaliar a marcha nessa população, tá? Visto que alguns estudos têm feito essa correlação
dos padrões de marcha e da progressão da doença, né? Nós temos piores resultados dos parâmetros de marcha, por exemplo, quando a gente tem uma doença mais avançada. É importante ressaltar que os sintomas na doença de Parkinson, eles são muito heterogêneos, né? Então, nós temos, devido à progressão da doença, ao tempo do diagnóstico, uma diferença entre os sintomas apresentados. Mas a avaliação de marcha, ela se torna de suma importância e uma ferramenta útil para avaliação clínica e de pesquisa dessa população. Aqui eu trago um artigo, né, que utilizou da avaliação de marcha na doença de Parkinson em solo, e seus resultados justamente mostram o que eu falei anteriormente, sobre essa velocidade de caminhada diminuída, né, em comparação com o grupo sem Parkinson. Esse estudo ele é interessante também porque a sua amostra foi composta por indivíduos na fase inicial da doença de Parkinson, e mesmo na fase inicial dessa doença, já se pôde verificar alterações de marcha nessa população. Isso é relevante porque o nosso estudo também acabou tendo uma amostra com Parkinson de leves a moderados. Nós também podemos perceber que a identificação precoce das alterações da marcha permitem intervenções terapêuticas também precoces. Quando a gente fala de intervenções terapêuticas, de tratamento, que são potencialmente benéficos nessa população, nós temos a fisioterapia aquática, né? A fisioterapia aquática, ela tem sido estudada e tem se mostrado interessante para melhorias na marcha, no equilíbrio, na dor e na qualidade de vida dessa população, entre outros. Então, os estudos têm mostrado que ela é um potencial tratamento dessa população, e isso é devido principalmente aos seus efeitos físicos, né? Cinesiológicos e fisiológicos da imersão em piscina aquecida. A fisioterapia aquática, então, ela conta com propriedades diferentes, intrínsecas da água. São elas a flutuabilidade, que seria essa propriedade aquática responsável por diminuir nosso peso corporal dentro da água, né? Então, a gente tem diminuição de carga nas articulações, a gente atenua o efeito da força gravitacional. Isso pode promover movimentos mais de qualidade, né? Diminuição das cargas nas articulações, maior facilidade de se movimentar por consequência. Além disso, nós temos a força de arrasto, que atua na água, e ela é uma força hidrodinâmica que resiste ao movimento. E se nós temos uma resistência para vencer na água, né, a gente tem uma maior demanda do nosso sistema músculo-esquelético, e também a gente aumenta essa demanda e melhora a capacidade motora dentro da água. Além disso, óbvio, nós temos outras forças atuando, nós temos estímulos proprioceptivos, nós temos estímulos térmicos dentro da água, nós temos estímulos táteis, e tudo isso promove relaxamento muscular, diminuição da rigidez, que é tão comum no Parkinson. Então, a água, ela propicia diversos componentes que podem modular as alterações funcionais, né, nessa população. E uma dessas alterações funcionais que eles apresentam é as alterações de marcha. Então, quando a gente analisa os protocolos, os programas, e quando a gente vai para a clínica mesmo e analisa o que a gente faz com esses pacientes, sujeitos no ambiente aquático, a caminhada em água rasa é uma das tarefas mais comuns nos programas de exercício aquático. Desse modo, então, a gente tem que entender, né, como é que é essa caminhada dessas pessoas que utilizam a fisioterapia aquática como tratamento. Os estudos mostram que a caminhada em água tem peculiaridades biomecânicas devido às forças que eu falei anteriormente, e por isso a gente percebe uma necessidade de conhecer, né, quais são essas peculiaridades biomecânicas. Como eu falei também, a gente tem uma maior demanda fisiológica devido às forças que agem, né, a força de arrasto e tudo mais. Então, a gente precisa ver como é que esse corpo se comporta na água. Aqui cabe ressaltar, deixa eu só passar aqui, que a gente usa o termo água rasa, né? Água rasa é um termo utilizado para qualquer profundidade de imersão em que os pés ainda tocam o chão. Quando a gente fala deep water ou água funda, é quando nós estamos falando em o indivíduo em completa suspensão, sem contato dos pés no solo. Então, aqui a gente está se detendo em caminhada em água rasa, né, com os pés em contato ao solo da piscina.
E quando a gente fala em água rasa, as piscinas elas diferem muito sua profundidade. Nós temos profundidades maiores, menores, e nós, buscando na literatura, percebemos que as duas profundidades mais utilizadas na clínica são a profundidade da cintura, 50% da estatura, e o processo chifoide, que seria 75% mais ou menos da estatura imersa, né? Então, os poucos estudos que abordam diferentes profundidades aquáticas e sua relação com a caminhada notaram mudanças fisiológicas e biomecânicas dependendo da profundidade aquática. Então, aqui eu ressalto a importância de a gente analisar não só a caminhada em água rasa, mas nas suas diferentes profundidades utilizadas na clínica. Aqui eu trago 3 artigos, né, 3 exemplos que abordam diferentes profundidades aquáticas. Porém, nenhum desses 3 artigos, eles abordam a população Parkinson. Quando a gente vai buscar a população Parkinson em diferentes profundidades, a gente realmente não encontra. Eu trago esse artigo que analisou a marcha subaquática, né, na doença de Parkinson, porém não aborda diferentes profundidades, eles só usam uma profundidade que eles chamam de linha mamilar, né, que seria próxima ao nosso chifoide. Quando a gente dá uma análise geral sobre caminhada em água rasa versus solo, abordando as diferentes populações, né, a gente percebe alguns comportamentos parecidos. Quando o indivíduo ele caminha dentro da água, ele caminha com menor velocidade, com menor comprimento e menor frequência de passada. Também ele demonstra alterações e adaptações articulares, né? Visto que o indivíduo ele tem que se locomover à frente e ele precisa vencer a força de arrasto. Então, como uma estratégia, eles podem até diminuir, né, as amplitudes de movimento para conseguir se deslocar à frente com maior facilidade. Nós também temos que a velocidade angular máxima é reduzida, então a articulação ela se move mais lentamente na água, justamente pelas forças resistivas, e nós temos também que quanto maior a profundidade, maiores podem ser essas alterações de marcha nesses indivíduos, população em geral. Então, justificando o nosso estudo, uma vez que a doença de Parkinson, né, que na doença de Parkinson há alterações de marcha e que as atividades físicas na água podem gerar benefícios para essa população, e que as diferentes profundidades aquáticas são utilizadas no tratamento dessa população, nós precisamos entender como é que elas se comportam na água, né? Precisamos avaliar e conhecer essa população e como ela interage com o meio aquático. Dito isso, nós levantamos algumas hipóteses, né? Será que as pessoas com Parkinson têm pior desempenho em comparação com os idosos na água? Também será que veremos alterações maiores nas profundidades maiores? Então, tudo isso foi o que nos motivou a fazer esse estudo. Portanto, então, o objetivo geral do nosso estudo foi analisar as alterações no padrão de marcha de indivíduos com doença de Parkinson, quando analisadas em 2 profundidades diferentes, a profundidade da cintura e a profundidade do chifoide, comparadas a idosos sem doença de Parkinson. A gente chama de grupo idoso, né? Como objetivos específicos, então a gente vai avaliar tudo isso pelas variáveis espaço-temporais, como eu falei anteriormente, velocidade, frequência de passo, comprimento de passada, tempo de contato do pé no solo, né? E as variáveis angulares, que então a amplitude de movimento total e essa velocidade angular. A gente optou por avaliar as 3 principais articulações do membro inferior, que são quadril, joelho e tornozelo. Partindo então para a parte dos métodos, foi aprovada pelo comitê, o artigo, né, o estudo, perdão, foi aprovado pelo comitê de ética da URGS. A amostra ela foi recrutada na URGS mesmo, né, em grupos pré-existentes lá, e nós tivemos como critério de inclusão o diagnóstico de doença de Parkinson há pelo menos 6 meses, e classificação na escala de Ronhac, que estratifica a doença de Parkinson de leve a moderada a severa, e nós escolhemos sujeitos de 1 a 3, ou seja, doença de leve a moderada. Para ambos os grupos, os critérios de inclusão também foram não ter
outras doenças musculares ou neurológicas que interferissem, então, nessa marcha, né? E a ausência também de patologias ou lesões de pele que impedissem a entrada no meio aquático, assim como hidrofobia por esse mesmo motivo. A nossa coleta de dados, ela seguiu 2 pilares principais. A primeira foi a avaliação inicial, e a segunda, nós fizemos análise cinemática da marcha, né, dentro da água. Como avaliação inicial, nós temos a anamnese para conhecer essa população, a coleta dos dados antropométricos para depois utilizar, né, na análise dos dados, a escala de Rouen-A, como eu falei anteriormente, a UPDRS, em que a gente, então, avaliou a parte 3, que avalia os distúrbios motores associados à doença, e o termo de consentimento assinado, né? Então, depois de feita essa avaliação inicial, os sujeitos foram levados à piscina. Nós utilizamos a escolha, né, da profundidade de imersão de forma aleatória, então era feito um sorteio, e o sujeito começava ou na cintura ou no chifoide, e eles eram instruídos a caminhar em velocidade autoselecionada, ou seja, uma velocidade confortável selecionada por eles mesmos. Os indivíduos caminharam durante 2 minutos em cada imersão, e a gente fazia, então, a filmagem dessa caminhada. Os sujeitos com Parkinson eram orientados a estar no período off da medicação, para que não tivesse interferência, né, nos sintomas da marcha, e a água da piscina estava em 30 graus, que é comumente utilizada na prática clínica. Então, para essa parte da análise cinemática, era feita a filmagem 2D do plano sagital, com uma GoPro subaquática. Ela era posicionada em um tripé, com uma altura e uma distância padrão dos participantes, sempre, né, se seguia esse padrão, e nós fazemos a marcação com tinta nas proeminências ósseas, seguindo protocolos de digitalizações. Aqui eu mostro para vocês uma foto, dá para ver a visão lateral de como a gente viu o sujeito embaixo da água e das marcações anatômicas, não sei se dá para ver meu cursor, nos membros inferior do sujeito. Para análise de dados, então, nós analisamos 5 passadas em cada profundidade para cada participante. Então, isso resultou num total de 196 passadas, excluindo aquelas que não ficaram visíveis, né, pela refração da água e essas outras questões. Foram analisadas, isso é importante reiterar, foram analisadas passadas aleatórias, sendo passada, né, definida como toque inicial de um pé, até o novo toque desse mesmo pé. A gente excluiu as passadas iniciais e finais dessa marcha, para reduzir o viés da aceleração e da desaceleração, né, ou da troca de direção. O mesmo avaliador realizou as avaliações e um pesquisador treinado realizou a análise dos dados. Os dados, então, eles foram digitalizados. Aqui eu mostro para vocês já digitalizado o membro inferior dominante do sujeito, e eles foram digitalizados através de uma rede neural. A rede neural, ela capta os marcadores que a gente fez na pele dos sujeitos no dia da coleta, né? E o que seria essa rede neural? Ela é um algoritmo que identifica de maneira automática esses marcadores que a gente fez, e ela é treinada para acertar os marcadores. Então, a gente manda lá uma série de vídeos para essa rede neural até que ela acerte. E fazendo isso, a gente avalia ela para ter um erro baixo. A nossa rede neural conseguiu ser treinada e chegar a um erro baixo dentro do esperado para esse tipo de algoritmo. Então, além disso, né, para reduzir viés e erros, nós fizemos uma calibração no dia da coleta. Nós desenvolvemos um objeto com dimensões conhecidas, ou seja, com distâncias entre um ponto e outro conhecidas, e nós também gravamos eles e digitalizamos ele para que ele fosse usado como coordenadas métricas. Então, a gente consegue mostrar para a rede neural qual é a distância de um ponto ao outro no calibrador e depois ele transpõe para o sujeito em movimento. Aqui tem um vídeo, tá rodando para vocês, de como foi uma passada, deixa eu botar de novo, na profundidade da cintura.
E aqui um vídeo na profundidade do xifoide, mostrando como foi feita a coleta. Então, como eu falei, nós avaliamos as variáveis espaço-temporais em cima e as variáveis angulares embaixo. A respeito da análise estatística, o cálculo amostral foi feito de acordo com o estudo de Volpe, que também realizou análise de marcha subaquática em sujeitos com Parkinson, mas em uma profundidade aquática, e nós chegamos em 10 participantes por grupo. Os dados foram apresentados em média e desvio padrão, e nós realizamos os testes para verificar a distribuição normal dos dados e os testes T para comparar as variáveis temporais e angulares entre profundidades e grupos. Nós calculamos também o tamanho de efeito, que é a medida da magnitude da diferença entre os grupos e imersão, e assim a gente obteve uma medida estatística adicional ao valor de P. E o nível de significância adotada foi de 0,05. Terminada, então, a nossa coleta de dados e análise, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os resultados. Primeiramente, aqui eu chamo a atenção para a tabela de característica da amostra. Nós podemos ver que o grupo idoso foi composto de 3 homens e 7 mulheres, e o grupo Parkinson de 9 homens e 1 mulher. Nós podemos ver que tem uma maior incidência, né, de homens no grupo Parkinson, que corrobora também com os achados da literatura, que mostram que a doença de Parkinson é mais incidente em homens. Ali nós temos os dados de média de idade, nós temos também que chamar atenção para RONA, né, que a gente teve 5 sujeitos com RONA leve, de 1, né, 2 de leve a moderado, e 3 de doença moderada, que seria RONA 2. O PDRS também deu valores baixos, mostrando que o nosso grupo, ele tinha doença de Parkinson inicial, né, leve. Agora, entrando um pouquinho sobre as variáveis espaço-temporais. Essa figura, então, dá para notar aqui em azul as colunas dos resultados da profundidade xifoide, em preto os resultados da profundidade cintura. Nós também podemos ver que o asterisco mostra onde teve diferença significativa entre profundidades, e o jogo da velha, onde teve diferenças estatísticas entre grupos. Aqui embaixo a gente tem as colunas dos idosos e seguida pela coluna de Parkinson à direita. Então, vamos falar um pouquinho sobre a figura A, né, que seria da velocidade. Os grupos estão descritos embaixo aqui, né? Percebe-se que através da análise desse gráfico da velocidade, nós tivemos velocidade semelhante entre os grupos. Dá para notar aqui que são parecidas, né? Então, semelhante estatisticamente entre grupos em ambas as profundidades. Também percebemos que a velocidade diminui em ambos os grupos quando aumenta a profundidade. Dá para ver aqui em azul. Então, nota-se que na profundidade, xifoide, a gente tem uma menor velocidade. Quando a gente passa, então, para falar de comprimento de passada, que é aqui onde está sinalizado em B, percebemos que o grupo Parkinson apresentou um comprimento de passada mais curto do que os idosos na cintura. Então, a gente pode ver que na profundidade de cintura, o Parkinson teve, né, menores resultados do que os idosos. Aqui em azul, também a gente pode perceber que o comprimento de passada no grupo Parkinson, aqui, foi semelhante aos idosos no xifoide. Nota-se também que o comprimento de passada em ambas as profundidades foi semelhante no Parkinson e que os idosos diminuíram o comprimento no xifoide. Aqui, deu estatística significativa. Agora, passando para a frequência de passada. Nós podemos perceber que aqui o grupo Parkinson tem frequência de passada maior que os idosos em ambas as profundidades. A gente pode ver que aqui esses resultados são maiores que esses. E que no Parkinson, no grupo Parkinson, a gente tem uma redução da frequência de passada numa profundidade maior, aqui no xifoide. E que os idosos têm frequência semelhante em ambas as profundidades, então não alteraram com o aumento de profundidade.
Para terminar, então, as variáveis espaço-temporais, aqui eu mostro para vocês a parte do tempo de contato, a gente denomina Duty Factor. O tempo de contato, nós podemos observar aqui no grupo Parkinson, foi mais curto, né, do que no geral no grupo idoso, em ambas as profundidades. E ambos os grupos reduziram esse tempo de contato dos pés no solo com o aumento da profundidade. A gente pode ver aqui que os valores do tifoide são mais curtos. Quando a gente vai para as variáveis angulares, nós podemos notar que a amplitude de movimento não foi alterada, não foi afetada nem por grupo nem profundidade, então não teve diferença significativa em nenhum resultado. Nesse gráfico é importante dizer que a gente não tem os dados do quadril, ó, a coluna em preta, na profundidade da cintura, né? Por conta que o ponto da marcação não era imerso. Então, a gente realmente não tem esses dados para comparar. Quando a gente fala de velocidade angular máxima dentro das variáveis angulares, que seria graus por tempo, né, graus de movimento da articulação por tempo, todas as articulações foram semelhantes entre os grupos, sendo que o tornozelo diminuiu, o tornozelo está aqui, diminuiu com o aumento da profundidade. Então, a gente pode ver que o chifoide tem valores menores, ó, em ambos os grupos. E o joelho, mostrando aqui à direita, diminuiu com o aumento da profundidade na doença de Parkinson, nos sujeitos com Parkinson. O quadril, também nós não temos, né, os dados, por conta da profundidade de imersão, mas foi semelhante entre os grupos, ó. Idosos e Parkinson tiveram amplitude, né, de velocidade angular máxima semelhante na profundidade tifoide. Então, eu sei que é muita coisa, muita variável, a gente vai fazer um resumão agora. Então, os achados principais desse estudo foram: a velocidade de caminhada foi similar em ambas as profundidades entre idosos com e sem doença de Parkinson. Com o aumento da profundidade, né, na profundidade do tifoide, nós tivemos redução da velocidade de caminhada em ambos os grupos, e nós tivemos estratégias diferentes para reduzir essa velocidade. Os idosos reduziram o comprimento do passo, e o grupo Parkinson reduziram a frequência dos passos. Além disso, o tempo de contato dos pés no solo da piscina no grupo Parkinson foi menor que os dos idosos, em ambas as profundidades. A amplitude total de movimento não foi afetada, nem por grupo, nem por profundidade. E a velocidade angular máxima foi semelhante entre os grupos, e com o aumento da profundidade, o tornozelo diminuiu para ambos os grupos, e o joelho diminuiu no grupo Parkinson. Dito isso, nós vamos para a discussão do nosso artigo, né? Nós separamos a discussão em 2 pontos principais. Nós separamos no ponto 1, né, que seria a condição de saúde, onde nós vamos fazer as correlações entre idosos, em idosos com e sem doença de Parkinson, isso mesmo. E o tópico 2, nós vamos falar sobre a profundidade, então a diferença entre as alturas da cintura e as alturas de profundidade do tifoide. Para recapitular, então, nós avaliamos o efeito do nível da imersão nos parâmetros espaço-temporais e angulares nesses sujeitos. Levando em consideração esse primeiro tópico que eu falei, que é a condição de saúde, os idosos com doença de Parkinson tinham velocidade de caminhada autoselecionada semelhante à dos idosos em ambas as profundidades. Isso contrariou a nossa hipótese inicial de que haveriam diferenças entre os grupos, visto que os sintomas, né, bradicinesia, congelamento da marcha, instabilidade postural, podem causar uma redução de velocidade, né, e que isso é observado na marcha em solo seco. No entanto, na água, né, na água rasa, nós não observamos uma velocidade mais baixa no grupo Parkinson, em comparação com o grupo idoso. E isso, né, a gente discutindo esse resultado, nós atribuímos a 2 fatores. Nós podemos dizer que a água, né, ela promove um menor risco de queda, e por isso os sujeitos conseguiram manter uma velocidade adequada
na água rasa. Outro fator que pode ter sido a causa dessa velocidade de caminhada semelhante entre idosos com e sem Parkinson seria que o nosso grupo idoso, do nosso estudo, ele tinha uma velocidade mais baixa em comparação com o grupo de idosos do estudo de Barella, por exemplo, que nós usamos como referência. E, portanto, nós podemos inferir que a velocidade semelhante entre idosos e Parkinson pode sim ter sido um viés de amostra, visto que o nosso grupo idoso tinha uma velocidade mais lenta que o esperado. Ainda assim, nós podemos ressaltar que a marcha em água rasa pode ser usada como uma terapia segura para pessoas com Parkinson e eles podem alcançar velocidades de caminhada semelhantes dos idosos, apresentando assim, né, uma marcha de maior qualidade. Então, nós vimos que ambos os grupos apresentam velocidades semelhantes, independentes da profundidade, e essa velocidade foi menor no Chifoide. Portanto, ambos os grupos reduziram a velocidade de caminhada com o aumento da profundidade de imersão. E essa redução de velocidade foi resultado de estratégias distintas de marcha, né? Os idosos com Parkinson reduziram a frequência de passada e os idosos sem Parkinson reduziram o comprimento de passada. É importante ressaltar esse fato, já que o grupo Parkinson manteve um comprimento de passada semelhante nas duas profundidades. Então, nós podemos ver que, apesar da velocidade ser semelhante, houve sim diferença nos parâmetros espaciotemporais entre idosos com e sem Parkinson, conforme em solo seco. Mas nós reiteramos que essa manutenção do comprimento de passada dos sujeitos com Parkinson, né, nas duas profundidades, é um ponto positivo, já que os passos mais curtos são visíveis na marcha na doença de Parkinson em solo, né? Eles já têm essa característica de caminhar com passos mais curtos, e isso pode resultar em maior risco de queda. Portanto, nós podemos concluir que as pessoas com Parkinson tiveram maior capacidade de manter o comprimento de passada na água, o que pode resultar também em uma marcha mais segura. Além disso, é claro, as articulações dos membros inferiores podem ser estabilizadas na água, né, devido ao efeito da flutuabilidade, que dá maior segurança e que pode facilitar a manutenção desse comprimento de passada e a amplitude de movimento por consequência também. Prosseguindo ainda nesse fator condição de saúde, Parkinson ou não Parkinson, outro resultado importante que nós tivemos é que o grupo Parkinson teve um tempo de contato dos pés no solo mais curto do que idosos. Isso é o oposto, né, observado na marcha em solo seco, em que numa tentativa de reduzir o risco de queda, os sujeitos aumentam esse tempo dos pés em contato, né, no solo, eles arrastam mais os pés. Isso numa tentativa de preservar o controle postural que já é afetado nessa doença. Então, nós podemos perceber que esse tempo de contato mais curto que os idosos mostrou que a caminhada em água rasa ela oferece um menor risco de queda, uma maior segurança, e aí eles conseguem deambular de forma com uma maior fase de balanço, por exemplo. Além disso, pode ter sido uma adaptação, obviamente, para reduzir os efeitos de resistência da força de arrasto, né? Já que ela diminui o impulso à frente. Então, dando uma interpretada nos dados anteriores, a gente pode presumir que a gente teve uma maior duração da fase de balanço, né? Se a gente tem uma menor duração da fase de contato dos pés no chão, nós temos uma maior duração da fase de balanço. Esse achado, associado às modulações de amplitude que a gente percebeu, como a diminuição da velocidade angular do tornozelo, pode ser sim uma estratégia biomecânica para atenuar a resistência da força de arrasto e conseguir se deslocar à frente. Agora, entrando um pouquinho naquele segundo tópico que eu falei para vocês, a respeito do fator profundidade de imersão. Então, nós vamos discutir os resultados com base nas duas profundidades utilizadas nesse estudo, cintura e chifoide. Com o aumento da profundidade de imersão, ou seja, na profundidade maior, o chifoide, ambos os grupos com e sem Parkinson reduziram sua velocidade, através de estratégias diferentes, como eu falei anteriormente, redução da frequência de passada pelo Parkinson e redução do comprimento de passada pelos idosos sem Parkinson. A redução dessa velocidade da caminhada na água, ela já é bem documentada, né? Nós sabemos que a marcha em água ela é mais lenta que a marcha em solo.
Portanto, nossos resultados estão de acordo com os estudos anteriores que falaram isso, né? Em outras populações, em idosos saudáveis. Essa redução da velocidade e da frequência de passada podem estar relacionadas a alterações do padrão de marcha dos participantes durante a caminhada em água rasa, né? Devido à resistência gerada pela força de arrasto na água. Então, essa força de arrasto, que é uma força dinâmica que opõe o movimento, induz os idosos com e sem Parkinson a adotarem estratégias biomecânicas para conseguir manter essa velocidade e se deslocar à frente. Ainda assim, nós podemos presumir que o comprimento de passada na profundidade mais rasa, né, no grupo Parkinson, já era muito curto. Então, dificultaria uma redução adicional desse comprimento na imersão do tifoide. Por isso, eles ajustaram a frequência de passada para conseguir se deslocar à frente. Ainda então, sobre a profundidade maior, com o aumento da profundidade, ambos os grupos reduziram o tempo de contato dos pés no chão e a velocidade angular máxima das articulações distais, como o tornozelo. Como a gente teve, né, essa redução da frequência de passada no grupo Parkinson, é esperada que a fase de contato deve ser reduzida. E essa redução da fase de contato pode ser uma adaptação para reduzir o risco de quedas, uma vez que o contato, né, reduzido com o chão da piscina, pode ser também uma estratégia para não escorregar em água. Além de, é claro, a flutuabilidade ali está auxiliando esse movimento e agindo no corpo imerso. Na condição de velocidade autoselecionada, então, quando a gente fala para um sujeito caminhar na velocidade confortável dentro da água, nós percebemos que o sistema locomotor, ele gera, né, respostas biomecânicas justamente para controlar essa resistência proporcionada e conseguir se deslocar à frente. Aqui é importante reiterar também que essa velocidade angular máxima diminuída pode estar correlacionada à menor força muscular que esse sujeito pode apresentar, né? Então, havendo maior dificuldade de se deslocar à frente, vencer a força de arrasto e conseguir, né, efetivamente caminhar dentro da água. Como limitações desse estudo, nós não conseguimos, né, realizar a comparação desses indivíduos em solo seco, ou seja, verificar a marcha deles em solo para depois comparar com o ambiente aquático. Nós também tivemos falta de dados de atividade muscular para conseguir relacionar, né, o que era falta de força, enfim, iria enriquecer os dados. Nós até fizemos uma análise eletromiográfica, porém o nosso eletromiógrafo não era próprio de imersão, então os dados não ficaram elegíveis e qualificados para o estudo. E nós também temos limitações na gravidade dos sintomas do grupo Parkinson, né? Então, outros estudos que abordem Parkinson mais severos, que tenham essas outras correlações, que façam estudos longitudinais são indicados. Inclusive, o nosso grupo de pesquisa já vem fazendo acompanhamento desses grupos e análise de marcha subaquática. E é importante, então, concluindo, né, o nosso estudo, que ele foi um estudo muito importante para a gente poder ajudar na prática clínica os profissionais da saúde a selecionar a profundidade de imersão mais adequada. Um exemplo disso é que se eu quiser, por exemplo, trabalhar profundidades, trabalhar agilidade, né, eu procuro trabalhar em profundidades mais rasas, já que eu vou conseguir deambular de forma mais rápida, né? Da mesma forma, se o profissional quiser trabalhar equilíbrio, propriocepção, manutenção postural, ele pode procurar profundidades maiores, como a do tifoide, já que nós temos o efeito da flutuabilidade e nós conseguimos também reduzir esse tempo de contato dos pés no solo, né? Nós precisamos ressaltar que, até onde sabemos, esse foi o primeiro estudo que analisou as variáveis espaço-temporais e angulares durante a caminhada em água rasa, em diferentes profundidades, abordando os indivíduos com Parkinson e os idosos sem Parkinson também. Então é isso, agradeço a escuta e fico aí para colaborações. Obrigada.
Muito bem, dona Andressa. É muita Perfeito. coisa. É bastante, é um conteúdo complicado, a gente sabe disso, né? Há quanto tempo a gente discute esse artigo, mas eu Deus queria te do céu. parabenizar. Eu acho que tu deu uma aula aqui de marcha para nós, né? Abordou diversos pontos, tu explicou muito bem o artigo, muito bem. Localizou o leitor, porque tem que abordar bem dessa maneira, porque senão confunde, né? Eu acredito, depois o pessoal vai falar que está entrando em contato agora com esse, né? Quantas vezes a gente teve que discutir, entender, então tu imagina como difícil, fica difícil para quem está vendo pela primeira vez, né? Mas eu acho que tu fez umas correlações bem legais, tá? Isso que tu disse que não tinha treinado, né? Mas você já vem treinando aí nos últimos anos, né, gurias? Então a Andressa e a Fernanda já estão envolvidas com esse trabalho há bastante tempo, né? Por isso que a gente está brincando. Mas queria te dar os parabéns, eu gostei muito mesmo, assim, muito mesmo, tá? Obrigada, prof. Eu achei que estava muito confuso, porque é difícil não falar, repetir tanto, sabe? Mas eu acho que repetindo, acho que tu repetiu, tu frisou bastante, acho que tu localizou o leitor diversas vezes. Vamos ouvir a galera para ver se ficou claro ou se não ficou. Mas realmente é um assunto bem complicado, né? Tem muito dado, muita coisa, tá? Fica aberto aí, gente. Se vocês quiserem contribuir, o que que vocês acharam, se entenderam, não entenderam. Fran, Não é a minha área, então pode ser que eu peça algo que não faz muito sentido, mas enfim. Eu não sei se para mim, quando tu passava os slides, teve dois que ficaram meia tela, se foi só para mim. não, foi para todo mundo, foi para todo Daqui a mundo. pouco tu cuida na apresentação, né? Não sei que se foi uma coisa de internet, enfim. Pode A ser. questão, eu não sei se eu me perdi na questão dos idosos, mas tinha algum critério para o grupo de idosos? Tinha alguns critérios ou isso não interfere, não vai interferir na comparação dos grupos? Foi só essa questão mesmo deles não terem nenhuma doença neurológica ou muscular que afetasse na caminhada. E sem doenças, né, de pele ou hidrofobia para não poderem entrar dentro da água, mas era só. E a questão de idade, não tinha alguma idade limite de tanto a tanto para comparar? Ou isso Sim, vocês não sim, né? levariam? Eu esqueci de botar essa questão da idade. Uhum. Uhum. Ótimo. Vou botar aqui. E eu acho que os critérios de exclusão também quando tu fala dos critérios de inclusão e exclusão, tu põe dos dois grupos dessa no slide, assim. Acho que Eu fica que melhor. não sou da área, achei ótima a tua apresentação, ficou bem claro para mim. Só lá na justificativa eu me perdi um pouco, assim, enquanto tu falava, eu tentava ir no slide, mas porque para mim é um assunto que eu não domino. Só ali na justificativa, me pareceu que não. E tu falava e eu procurava a justificativa, assim, me pareceu um pouco confuso, mas só aquele slide, o resto eu consegui entender tudo. E essa questão da idade, que daí não sei se cabe, né, colocar, mas vai que eu Esse slide da justificativa não deu tempo de arrumar. Tá horroroso, pode deixar. Não, mas só, o resto bem tranquilo, entendi tudo. Parabéns. Obrigada. Viu como o pessoal percebe? Essa foi ótima. Vamos lá. Parabéns, Andressa. Achei ótima a tua apresentação. Fala bem clara, bem fluida. Foi bem bom de te acompanhar, assim. Achei fácil de acompanhar a tua fala com os slides, apesar de ter dito que não terminou de editar. Eu achei bem bom, assim, de acompanhar. E bem que o Fernando falou, muitas nomenclaturas e questões da água mesmo, que eu não tô familiarizada. Eu até fui anotava quando via e daqui a pouco tu explicava. Então, tipo, foi bem uma aula mesmo, assim, aprendi. Achei que essas questões de tu repetir foi necessário. Quando tu ia para outro slide e tinha que repetir uma informação, era necessário tu repetir, porque eu já não lembrava mais. Então, assim, acho que para quem está ouvindo que não pesquisa exatamente nessa área, assim, é importante tu fazer né, dar essas voltas que tu deu, assim. Achei que ficou bem clara a apresentação. Tu estava muito calma, segura, então foi bem boa a apresentação. Ali da primeira tabela de caracterização da amostra, tu até comentou ali que tinha mais homens, né, do que mulheres. E aí tá ali na última coluna o P maior que 0,5 em todas as variáveis, menos no do sexo, né? É proposital?
ficou... Que é o único que teve diferença Que foi estatística. menor? Não sei se eu entendi. O P ali foi menor que 0,05, no caso? Foi maior porque houve diferença entre os grupos. É isso? Daí foi menor, no caso. Por isso que vocês não botaram, não teria que pôr ali de qualquer forma, que foi menor, tipo, mostrar que foi menor. Sim. Tu falou, mas, tipo, não teria que estar na tabela também escrito? Tem que colocar, assim, dessa. Porque deu diferença, né? Tinha mais homens no grupo do que o outro, né? Sim, Tem que isso. colocar dessa. Porque aí, tipo assim, tu falou que tinha mais, só que aí eu fiquei na dúvida se a diferença foi estatisticamente significativa ou só foi, tipo, tinha mais homem que mulher, mas talvez não tenha tido diferença estatística, né? Tá, vou revisar isso aí, verdade. Tá. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Ai, cadê os RONHAR 4 pra gente avaliar nas nossas pesquisas ainda? E ainda mais na água, Duda. Tu acha que é 4 que vai para água? Difícil. Mas estava nos critérios de inclusão de vocês, só não conseguiram coletar. Sim, inicialmente a ideia era pegar, assim, mais comprometidos, mas não tinha. Coisa séria, né? É difícil, é bem difícil. É uma população bem difícil de pesquisar. E no mestrado que a gente conseguiu, né, uma população um pouco mais afetada, digamos assim, a gente pensa assim, é muito difícil eles entrarem na água, a gente precisava ter alguém do lado o tempo inteiro, e olha que eles eram Vocês têm 4 lá, Jéssica? Agora no longitudinal? Sim, eu fui Tem? olhar agora a tabela. Eu esqueci de Ótimo. mandar para a Duda, mas nós temos 2. Eu não sei o que tu vai estudar, Duda, mas eles são bem participativos. Eu preciso de dificuldade membro superior. Sim, os 2. Tá. São bem comprometidos, né? Mas eles são bem participativos, porque é difícil, Tu né? precisa 4? Duda. Desculpa. Se tiver, é ótimo. Tá, eu acho que tipo, o que a gente precisa mesmo é uma nota do PDRS lá com a pontuação, com aqueles 6 testes que tem de membro superior com uma pontuação alta. Mas se tiver uns 4 também era interessante. É por isso que tu tem que cuidar, porque às vezes o ROM EA pode ser 2, sei lá, 3, mas o PDR, essa parte do membro superior ser bem mais comprometida. Então, por isso que eu ia te dizer, não vai muito pelo ROM EA, vai pelo PDRS, tá? Sim, sim. Por isso que eu estou pedindo para todo mundo preencher aquela planilha lá, porque a Duda também está precisando para isso, tá? Tá, mas aí, Andressa, eu até anotei aqui, depois na discussão, tu explicou, né, que ali o tempo de contato foi menor, né, no grupo Parkinson em relação ao grupo idosos, dentro da água, né. E daí tu explicou, enfim, os mecanismos da água que levaram isso a acontecer. Vocês enfatizaram bastante isso na discussão, porque até foi uma coisa que eu anotei e me chamou atenção, tipo, por que se justamente o Parkinson tem né, ele aumenta, tem a fase de duplo apoio muito mais aumentada em relação à fase de balanço. Então, por que na água isso não foi, né, foi menor, enfim, que os idosos? Depois tu explicou, né, por que a água leva isso a acontecer. Mas eu acho que é um achado muito legal, porque é uma das coisas que mais fazem eles terem queda e restrição de mobilidade, né, aquele passinho curto, aquele tempo de contato muito grande. Então, tipo, é uma coisa que eu anotei do tipo, tá, mas será que tá certo isso? Eu não entendi por quê. Aí depois você ficou, claro, né, não pensei nas questões, sei lá, hidrodinâmicas da água. Mas acho que é um resultado muito legal, assim, para quem trabalha com Parkinson, trazer isso, sabe? Sim, isso pra aumentar, porque é uma coisa muito difícil de melhorar neles, né? Tipo, assim, para quem atende Parkinson, é uma questão muito difícil de trabalhar. E na água é natural, né? Tu não precisa nem fazer força, não precisa nem colocar flutuador, tu já vê que automaticamente, a fase de balanço lá, a altura do passo vai lá para cima. É bem legal. Aí só isso, assim, acho que foi um resultado muito legal para sugerir, né, se vocês não fizeram isso, sugerir para enfatizar bastante, assim, na discussão do artigo. Não sei o que ficou de mais destaque, assim, para vocês darem destaque para algum resultado específico? Ou... Não, para isso e para velocidade também, semelhante a dos idosos. Esses 2 acho que foram os destaques. A gente deu um peitaço, a gente mandou esse artigo para Gate.
Só para receber um não na cara. E aí o troço tá lá, guria. Pelo menos não foi negado de cara, ele passou para os revisores. Vamos ver o que. Faltava um revisor só, né, gurias? Um revisor Faltava um que tinha revisor. respondido. Então a gente está bem ansiosa para ver assim. Vá aqui, né, Duda? Sim, mas tá muito legal o trabalho. Máximo é um não na cara, né? Então, a gente já está acostumado. Então, Não, e se tá demorando, ou vai dar, ou vai vir com umas sugestões muito boas para arrumar. melhorar para o próximo, né? Uhum. Pelo menos não Sugestões foi também aquela tem coisa posto. assim, não é o escopo da revista, não é o, né, aquele negócio que tu só recebe assim, que é super frustrante, pelo menos. É. E Ah, um mas dia. parabéns. Muito legal o trabalho, parabéns. Obrigada, Duda. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Parabéns, Andressa, muito bem explicado teu artigo, tua apresentação foi bem maravilhosa. Só eu fiquei assim um pouquinho em dúvida na parte que tu mostrou a tabela dos resultados ali, que tu divide entre as pessoas com Parkinson, os idosos e processo chifoide, altura, né, do chifoide, altura da cintura. Só talvez na primeira vez que tu vai explicar as tabelas, tu dá uma detalhada melhor para a gente entender na primeira, porque depois a gente fica procurando e como a gente não consegue ler, a gente não sabe qual é a divisão que tu fez ali, sabe? Se de um lado é o Parkinson, do outro é os idosos. Para mim ficou um pouquinho confuso só ali. Se tu explicar na primeira, depois a gente entende. Depois no final eu consigo entender. E tá tudo maravilhoso, gostei muito. Acho que era isso. Só uma dúvida, eles tinham algum flutuador assim com eles? Não. Uma foto parece que ele tinha alguma coisa nos braços. É que a gente fez a análise eletromiográfica junto, né? Então, na verdade, aquilo são fios do eletromiógrafo e toda a parte de impermeabilização dos eletrodos. E aí nós orientamos eles a caminharem com as mãos cruzadas em frente ao peito para não haver interferência para o eletromio. Então é isso que aparece. Só na foto aparecia, né? E outra dúvida que ficou assim, mas não tem muito a ver, né? Algum deles, os idosos ou os com Parkinson, tinham familiarização com a água, assim? Já faziam... Sim. Como a gente pegou indivíduos da URGS, né? Na época estava bem difícil de encontrar N, alguns tinham. Só que a gente realmente não conseguiu, assim, excluir, porque daí a gente ia ficar sem N, né? Por isso que para o mestrado a gente já ativou outras listas de outros sujeitos que daí não tinham familiaridade. Isso talvez seja um viés, né? Eles já estarem acostumados com a água, né? Isso aí. Vocês acham que eu tenho que citar isso? Eu queria pegar essa esteira também, porque a primeira, assim, Andressa, eu acho que tu deu uma aula, tá? Em primeiro lugar, assim, tu foi super didática, muito calma, tu pontuou e retomou as explicações no momento, assim, exato que precisava. Eu gostei muito quando tu retomou teu objetivo, assim, tu falou e retomou o objetivo. Acho que isso facilitou bastante, assim, a questão análise cinemática. Eu acho difícil, né, de ser feita, assim. Acho que tu deixou ela menos complicada para quem tá escutando. Então, acho que parabéns para isso, assim. Mas eu confesso que quando eu olhei os dados de vocês ali, me parece, e aí talvez pode ser uma interpretação minha, eu achei os caras, o grupo de Parkinson caminhando super bem dentro da água. Melhor até do que os idosos, assim, me pareceu, sabe? E aí eu fiquei com essa mesma impressão que a Jéssica, assim, né? Será que eles já estavam mais familiarizados do que os idosos, de repente? Isso contou? Como é que tá? E como é que foi isso, assim, durante o trabalho, assim? Nesse sentido, não, César, porque ambos os grupos, né, tanto os idosos sem Parkinson, tanto os com, foram de grupos da URGS. Então, ambos ou tinham ou não tinham, tipo, familiaridade com o meio aquático. Eu até tenho esses dados e acho que a gente pode, de repente, dar uma olhadinha, né? Mas eles eram muito semelhantes. A questão é que os sujeitos com Parkinson tinham realmente questões motoras leves. Então, acho que foi isso o principal. Mas talvez seja importante tu deixar na manga, assim, para se vier essa pergunta, assim, eles faziam tratamento, enfim, alguma coisa assim, e já rebater, sabe?
Eu não sei se eu colocaria na apresentação, mas talvez essa questão venha na defesa e tu já coloca, assim, de cara, não, os grupos, e explica isso justamente que tu está explicando, assim, para não deixar esse viés, assim, aparecer, sabe? Eu não deixaria isso. E outra coisa, César, eu acho que foi bem pontuado, mas acho que quem atende paciente com Parkinson dentro da piscina, eles ficam muito bem dentro da água. Eu acho que isso é uma coisa que a gente quer passar com o artigo também, que os pacientes com Parkinson acabam ficando muito semelhante com os idosos sem Parkinson, porque eles têm um comportamento muito positivo dentro da piscina. É uma coisa absurda, assim, né? A maneira, às vezes, como eles chegam até a piscina, aí eles entram, é um negócio assim, parece que vira chave, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa também que a gente chamou atenção no artigo, assim, é como o comportamento fica muito parecido, e isso é bom, né? Como se a gente anulasse. Então, acho que isso tu não pode esquecer de falar, tá, Dessa? Que tudo bem, eles eram leves, mas que também esse comportamento, e isso, quem tem a clínica com paciente com Parkinson, a gente sabe, a gente vê isso, assim, na clínica muito, muito claramente, que eles acabam tendo um comportamento muito parecido, assim, eles ficam muito bem, eles melhoram muito bem, a marcha muda completamente, né? Então, acho que esse é um ponto também que tu não pode esquecer de relatar, tá? Porque em vários momentos tu ressalta que os idosos e os pacientes com Parkinson ficam muito parecidos nos gráficos, e a gente vê isso, né? Sim. Então, acho que não esquece disso também, tá? E só uma última questão, assim, que durante toda a apresentação do teu trabalho eu estava curioso para ver o que ia ser mais importante ou mais vantajoso em termos de tratamento, né? O chifoide ou a cintura, e tu colocou isso, sabe? Eu acho que tu respondeu e deixou claro uma aplicabilidade clínica bem bacana, sabe? Com a conclusão do teu trabalho, isso é muito importante. Às vezes a gente vê trabalho que discute e não traz um desfecho prático para quem trabalha na água, e tu conseguiu deixar isso muito claro. Acho que isso foi muito positivo. É isso, a prof fez eu pensar muito, né? Porque ela diz, não, na implicação clínica tem que estar muito claro na tua cabeça qual que tu escolheria. E aí, isso é muito positivo, porque daí tu entende, né, para o que teu trabalho está servindo. Então, foi uma atividade de raciocínio tentar linkar a prática ali da pesquisa com a clínica. Porque assim, ó, é isso que a gente quer chamar atenção. O que tu quer melhorar do paciente com Parkinson? Então, tem pacientes que a gente quer melhorar a agilidade, quer melhorar a potência, né, Jéssica? Potência, sabe? Pois é, isso aí com certeza tu tem que colocar o cara com uma água mais na cintura. Tu não pode colocar ali no processo tifoide que ele não consegue nem se mexer direito. Agora, não, tu quer melhorar bem os aspectos de marcha, tu quer melhorar a fase de balanço, essa parte de risco de queda, beleza, então vamos trabalhar no processo tifoide, sabe? Tu sabe que o pessoal não é fácil, né? Eu apresentei no Congresso Brasileiro de Física Aquática esse ano o trabalho das gurias, tá? Que foi online. E aí, assim, tinha um monte de pergunta legal, um monte de gente me fez um monte de pergunta legal. E aí, o Bam, que estava presidindo a mesa, terminou a minha apresentação falando assim, eu fiquei super chateada, mas acho que eu nem comentei com as gurias, acho que comentei, né, com vocês, que ele chegou e me disse assim, você não acha que tu tá dando, praticamente ele quis dizer isso, assim, tu tá dando um tiro no pé de todos os fisioterapeutas aquáticos, porque a maioria das piscinas hoje trabalham com os pacientes no processo tifoide, e não na cintura. Então, eu acho que você, assim, ó, aquilo me caiu os butiá do bolso, sabe, que eu respirei e pensei assim, meu Deus, o que eu vou falar, sabe? Daí eu falei, olha, eu não estou dando né, um tiro no pé, simplesmente a gente é um trabalho para chamar atenção o que a gente quer. Então, assim, agora, se as pessoas não têm a piscina nesse tipo de profundidade, aí é uma limitação, mas não que o trabalho esteja dando um tiro no pé, tipo assim, não querem que mude, né, o negócio, entende? Mas ficou... Não é para isso que serve a pesquisa, para ver se o que a gente faz na prática clínica é eficaz, né? Tipo... Eu não sei se ficou feio para mim, se ficou feio para ele, depende do ponto de vista, assim. Mas eu fiquei tão chateada porque a apresentação foi tão legal. Teve tanto, né, tanto questionamento e tal, aí o cara me faz...
Aí, então tá, terminamos a apresentação assim, fechou assim, sabe, o congresso ali, com a minha apresentação. E aí eu falei, sempre tem que ter alguém né, que joga ali o balde de água fria na nossa cabeça. E eu acho que é para isso que serve a pesquisa mesmo, para justamente quando existir a possibilidade de diminuir a profundidade, e olha quantas piscinas hoje tem, né, com profundidades diferentes, com solo removível ali, enfim, mas é complicado, assim, às vezes a gente eu fiquei super chateada, assim, eu saí super chateada do congresso, sabe? Eu falei assim, pô, como é que tu escuta isso do bam do congresso, sabe? Mas tudo bem, só para compartilhar aqui com vocês, que às vezes tem tanta coisa positiva para a gente ver num estudo e parece que às vezes as pessoas querem sempre achar né? Mas eu achei que foi um pensamento bem limitado, porque é justamente para isso que serve a pesquisa, ver se o que a gente faz na prática clínica tem sentido. E a questão de pesquisa é super relevante, né? Tipo, bem que vocês falaram, dependendo do objetivo do que tu quer trabalhar, tu vai escolher a altura da... E a gente sente a necessidade na prática clínica de ter diferentes profundidades. Uhum. Às vezes a gente não consegue, daí a gente usa lá caixa, mas a gente sente essa necessidade, então por que não estudar isso, né? Uma dúvida que me surgiu agora com a pergunta da Jéssica, que tu falou que eles estavam caminhando assim. Isso não é uma limitação? Não é não dificulta, assim, para eles? A Porque marcha? tu não usa o membro Os braços. superior para se deslocar à frente, né? Ou tu tem uma menor área projetada, né? Eu lembro que a gente pensou em colocar como limitação e depois não botou, né? Eu acho que não, gente, pelo contrário. Pelo contrário, eu ia dizer, não é uma limitação dessa, bem pelo contrário, tu acabou de responder. Sim. Muitos usam o braço para fazer justamente para fazer esse jogo, e daí altera completamente a marcha dentro da água. Então, muitos estudos dentro da piscina, realmente tu isola o braço. Tu isola o membro superior para ver a marcha pura. Boa pergunta, André, se tu ia se enrolar nessa, se alguém te fizesse essa pergunta. Já ia cair já na pressão. tu já ia cair ali agora. Mas tudo bem, que bom que a Duda perguntou. Ótimo. Andressa, deixa eu te perguntar, o começo ali eu não peguei. Pessoas com Parkinson eram 9. É isso? 10 e 10. 10 e 10, fechou. Isso. 10 e 10. Tá. E as outras questões, e essa pontuação que tu colocou também, o César comentou também, eu achei fantástico, né? Essa diferença da profundidade da água, e também achei a tua apresentação muito clara. Eu entendi, né, a partir do momento que eu entrei, entendi tudo, assim, ficou bem explicado. Só a parte ali da tabela, como a Jéssica falou, eu não sei se ficaria um pouco cansativo nos resultados colocar idoso e Parkinson em todos. Não sei se é padrão, mas eu acho que fica mais claro, porque tem muita informação, são muitos gráficos, sabe? Descolocar embaixo de cada coluninha. Em cada coluninha, mesmo a gente saber, aí tem do tornozelo, né, tem do joelho, mas talvez colocasse assim, porque aí eu ficava olhando assim, peraí, deixa eu entender só esse ponto, assim. Eles não são fáceis de interpretar, né? Eu até pensei em colocar primeiro só a tabela, explicar o geralzão, depois começar a falar, né, de cada um. Vou aproveitar o gancho. Tá, eu sou suspeita, né? Andressa é maravilhosa. Achei que ficou extremamente claro, assim, por mais que eu tava tentando super fingir que eu não sabia de quem era esse trabalho. Mas agora que a Tati falou dos resultados, talvez ali, eu até anotei porque eu te falo depois, mas também não sei o que a prof vai achar, de talvez essa parte que tem os gráficos, como tu vai falar, são 4 gráficos, né? Como tu vai falar dos 4 e eles têm informações que, querendo ou não, são diferentes, eu talvez, não sei, deixaria os 4 e depois, na hora de falar, eu colocaria, tipo, primeiro e do lado eu deixaria bem visual e lúdico, sabe? Aumentou isso, diminuiu isso. Porque enquanto tu é falando, para mim, me parece muito claro, mas porque, né? Mas não sei se talvez na hora é muita coisa. Se talvez quando vê, deixa tudo e depois dividir um slide 1,
outro, tipo, rapidinho, sabe? Mas só para ficar maior e a pessoa talvez visualizar. Não sei. Ou, puxa, eu acho que é uma boa, porque tu só circulou e tá pequenininho. Tu pode deixar assim, mas daí aumenta ele e traz o gráfico como grande no slide como um todo, e daí tu vai falar só sobre ele ali. Acho que é uma boa ideia, sim, fica legal. Sim, fica bem melhor também de eu explicar, né? Mas eu imaginei que tu também, essa última parte, eu te conhecendo, você vê que tu não tinha finalizado essa dos slides. Então eu deixei aqui anotado, porque eu acho que vai facilitar para visualizar o gráfico. Porque ali ele fica pequenininho. Boa mesmo. Perfeito, vou fazer isso. Muito bem, galerinha. Dia 18, quem puder, quarta-feira, 13h30, estejam presentes. Tomara que ninguém possa. Ai, Andressa, pelo amor. Nem minha mãe vai entrar. Na hora tu nem vê quem tá lá. Só vai. Não, tô brincando, vai dar tudo certo. A gente Tu apresentou super bem. Vai dar tudo certo. Sabe que a gente ia fazer, a gente estava pensando em fazer híbrido, assim, né? Pegar a sala lá da universidade e fazer também online por causa da banca de fora, né? Mas tu sabe que eu fui banca da Carolzinha ali na outra semana e eu fiquei bem triste, assim, porque a galera fica toda online agora, ninguém mais vai lá. Então, a partir do momento que tu cria um link, acabou, sabe? Então, eu já estava com essa ideia de fazer híbrido e tal, só que não tem graça, porque daí fica só tu, a aluna lá na sala e todo mundo online. Então, assim, tinha só o pai dela e tal, mas, assim, o resto dos alunos ninguém mais vai, né? Claro, facilita, as pessoas estão trabalhando, e fica aquela história toda, né? Mas também fica chato, porque fica, assim, aquela sala vazia, te dá aquela sensação ruim, sabe? Só tu e o aluno ali, coitado, apresentando. Então, a gente até ia fazer, mas não tinha sala disponível ali no momento. Mas isso me fez repensar, assim, sabe? Ou não adianta, ou tem que ser online, ou tem que ser presencial. Só que o presencial, daí é aquela coisa, né? Não pode chamar ninguém de fora e tal. Mas tá uma situação estranha, assim, até depois os professores ficaram conversando se realmente vale a pena fazer o híbrido, sabe? Porque fica bem estranho. E fora que a gravação fica ruim daí para quem tá em casa assistindo, né? Horrível, fica horrível. A gente lá na sala não consegue escutar direito o que a banca tá falando, é bem estranho. Mas tudo bem. Tá ótimo dessa, tá? Eu acho que só fazer esses ajustezinhos aí tá super preparado, nem te preocupa. Obrigadão, gente, pelas Certo? colaborações. Muito bem. Gente, finalizamos então, tá? Gente, só lembrando daí, quem tiver notas de UPDRS, daqueles pacientes